Como examinaremos as Escrituras para compreender o que elas realmente ensinam? Bom, devemos investigar a palavra de Deus com coração contrito, um espírito suscetível de ser ensinado e também pleno de oração. Nós não devemos, amigos, pensar como os judeus, que nossas próprias ideias e opiniões são infalíveis. Nem como os católicos que pensam que certos indivíduos são os únicos guardiões da verdade e também do conhecimento e que os homens não têm o direito de examinar as Escrituras por si mesmos, mas que devem aceitar as explanações dadas pelos pais da igreja. Também não devemos estudar a Bíblia com o propósito de manter as nossas opiniões pré-concebidas, mas sim com o único objetivo de aprender o que Deus disse em sua palavra. Algumas pessoas temem que, se reconhecerem estarem erradas, ainda que seja num simples ponto, então outras pessoas serão levadas a duvidar de toda a teoria da verdade. E por causa disso, tem tais líderes achado que não se deve permitir a investigação porque ela levaria para a dissensão e para a desunião. Então, se o resultado da investigação é esse, quanto mais depressa vier, melhor, meus irmãos. Se existem pessoas às quais sua fé na palavra de Deus não suportará a prova de uma investigação das Sagradas Escrituras, então, irmãos, quanto mais depressa forem reveladas quem são estas pessoas, melhor. Pois então, estará aberto o caminho para mostrar a elas qual é o seu ou quais são os seus erros. Nós não podemos manter a opinião de que uma posição que uma vez foi assumida, uma vez que foi defendida a ideia, não deve de maneira alguma ser abandonada. Há apenas um que é infalível, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os que permitem que o preconceito coloque na mente uma barreira contra a recepção da verdade, então não podem receber a iluminação divina. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista das Escrituras, muitos não perguntam se isto é verdade e se está em harmonia com a palavra de Deus. Mas perguntam, por que em tal ponto de vista está sendo defendido? E, a menos que a posição doutrinária seja levantada por algum pregador que eles gostem, então decidem não aceitá-la sem ao menos irem à Bíblia e ao Espírito de profecia para conferir se aquilo é verdade. Preferem ficar tão plenamente satisfeitos com as ideias dos teólogos, ou dos pastores, ou dos pregadores, que não examinam as evidências da Escritura com sincero desejo de aprender. Mas, pelo contrário, recusam-se muitas vezes a se interessarem e pesquisarem meramente por causa dos seus preconceitos. Amigos, frequentemente o Senhor trabalha onde menos esperamos. E Ele nos surpreende pela revelação do seu poder em instrumentos humildes da sua própria escolha. Ao mesmo tempo que passa por alto os homens que temos olhado como sendo únicos capazes de compreender a verdade. Devemos nos lembrar que, em vez de sacerdotes cheios de si, Deus escolheu pescadores. E homens que, na maioria dos casos, nem eram notados pelo povo. Deus deseja que recebamos a verdade, irmãos, porque ela é a verdade. E não porque os grandes nomes do mundo cristão estão pregando ou deixando de pregar. Amigos, a Bíblia não deve ser interpretada para agradar as ideias dos homens, mesmo que os que defendem o erro sejam os grandes teólogos. Não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz definitiva de Deus, pois eles erram, são mortais, sujeitos ao erro assim como nós somos. Deus nos tem dado a faculdade do raciocínio, meus amigos, tanto como a eles. Devemos tomar a Bíblia, o nosso próprio expositor da verdade. Em contrapartida, devemos também ser cuidadosos com relação à apresentação de novos pontos de vista sobre as Escrituras. Antes, devem esses pontos serem plenamente estudados e estarem então plenamente sustentados pela palavra de Deus.
Também não devemos apresentar alguma coisa que cause dissensão sem que haja uma clara evidência de que Deus realmente está dando uma mensagem especial para aquele tempo. Mas, ao mesmo tempo, devemos tomar cuidado para não rejeitar o que é a verdade. O grande perigo do nosso povo tem sido de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Os que não têm o hábito de examinar a Bíblia, o espírito de profecia por si mesmos, ou de pesar as evidências, acabam confiando plenamente nos dirigentes da igreja e aceitam as decisões que eles fazem. E dessa forma, muitos rejeitarão as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo, porque esses irmãos dirigentes às vezes não aceitaram. Amigos, ninguém deve pensar que possui toda a luz que há para os filhos de Deus. O Senhor, na verdade, Ele não tolerará isso porque Ele disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo que todos os nossos dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. E se preciso for, o Senhor vai levantar homens que darão ao povo a mensagem certa para este tempo. Nunca devemos, irmãos, recusar examinar as Sagradas Escrituras com as pessoas que realmente querem aprender o que é a verdade. Suponha que o irmão tenha um ponto de vista diferente do seu. E então ele te propõe a estudar com ele e fazer uma investigação desse ponto das Escrituras. Você se recusará, cheio de preconceito, e condenará as ideias dele, ao mesmo tempo que recusa dar sincera atenção para essa pessoa? A única atitude certa, amigos, seria assentar com ele como cristão e investigar a posição apresentada à luz da palavra de Deus, a qual revelará a verdade e desmascarar o erro. Mas ridicularizar as ideias do irmão não ia enfraquecer no mínimo a posição que ele tem, se esta fosse falsa, e nem te levaria a reconhecer a verdade caso a posição dele fosse verdadeira. Se as colunas da fé que possuímos não suportarem a prova da investigação, então já é tempo de que devemos saber se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Contudo, é claro que não devemos aceitar qualquer convite para estudar novos assuntos sem levar outros irmãos firmados na verdade conosco, para que não aconteça que, querendo abrir os olhos de alguém, acabemos presos nos laços do fanatismo. Bom, resumindo, meus amigos, não sejamos fariseus, donos da verdade, nem sejamos como a cana ao vento pendendo para toda direção de doutrina, mas que sejamos verdadeiros e também humildes estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de aprender a verdade, mesmo que essa não esteja de acordo com as nossas preferências. Bom, fiquem com a paz de Deus e até a próxima. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo.